Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço que a igreja fique de pé, para que possamos estar junto ao Senhor, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui em sua casa. Amém. Assim oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos trouxe de estar em tua casa. Pai, te entregamos este culto em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falando a cada um de nós nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente. Que não saímos daqui, Senhor, da mesma forma na qual entramos, Senhor. Mas que a tua palavra, Senhor, ela venha falando aos nossos corações, Senhor. Deus, nós te entregamos a vida de cada um que aqui chegou, te entregamos a vida daqueles que estão vindo e a vida daqueles que não puderam estar aqui conosco esta noite. Pai, nesta oração nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. E também te agradecemos pela vida do nosso pastor, qual está aqui conosco, que o Senhor restaurou a sua saúde, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Deus, também nesta oração nós te pedimos, Senhor, pela família da nossa irmã Teresa. Desde já te apresentamos Tássila em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estar com elas presente ali, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre aquele lugar, Senhor. E sobre a tua igreja, Senhor, que está presente aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha recebendo, Senhor, o louvor que vai ser entoado, Senhor. Seja para glorificar o teu nome, Senhor. A palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor. A celebração da tua ceia, Senhor. Nós te entregamos em tuas mãos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Peço que a igreja me acompanhe. Nosso cantor cristão, o 108. Mas eu peço que a igreja, ela me acompanhe realmente, que os irmãos possam estar louvando. 108. Esse hino, ele tem como, o título dele é Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Do se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando
Glória a Deus, né? Esse hino, ele diz, quando se fizer chamada, lá estarei, né? Meu filho João Miguel, ele gosta desse hino, e eu perguntei para ele por que que ele gostava do hino. Ele disse assim, é porque vai ter a chamada, né? Então, quando fizer a chamada, eu e você possamos estar lá nesta chamada. Amém? Eu queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos 8. Eu queria que a igreja também acompanhasse junto. Romanos 8. Eu vou ler os versículos ímpar e queria que a igreja lesse os versículos pares até o 39. Ele diz assim, o título, Cântico de Vitória, Deus é por nós. Amém? Todos encontraram? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eu creio que a gente está no 8, a gente começou do 31. Mas é o 8:31. 8:31. Perdão que eu não disse 8:31. Amém? Vou começar novamente. 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O 32, a igreja. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou a espada? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora, igreja, peço perdão porque eu falei o 8 e não disse que era o 31. Mas, para a glória de Deus, a palavra do Senhor foi lida nesta noite. Amém? E o ministério feminino está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Irei ler aqui Salmo 117, versículo 1 e 2, que diz: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar.
Nosso Deus, né, continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que o Senhor continue abençoando o ministério feminino. E o ministério das crianças também estará com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Amém.
Amém. Que o Senhor continue abençoando, né, as crianças. Neste momento, nós iremos apresentar os visitantes que estão nos visitando nesta noite. Está nos visitando a nossa irmã Jaqueline. Ela é da Igreja Adoração e Louvor. Está nos visitando também Tainá. E também está nessa noite conosco o filho da nossa irmã Raquel, Cristóvão e sua esposa, Lívia. E também nessa noite, Camila, Nayara e as crianças também que estão nos visitando nesta noite. Como é que a igreja diz? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. E também não é visitante, né, nosso irmão Aleph. Não poderemos esquecer, está também conosco nesta noite. Que o Senhor continue abençoando a vida de Aleph. Amém. E neste momento, o pastor também vai estar com a oportunidade para estar fazendo a dedicação dos dízimos e de oferta. Amém. Logo após o pastor, o Ministério de Louvor estará louvando também ao Senhor. Eu também agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. E agradecer ao Senhor porque desde o ano de 2020, né, que nós não estávamos com voltamento com os irmãos, está à frente de trabalho dos cultos de domingo. E os irmãos sabem que desde aquele período da pandemia nós ficamos reduzidos, né? Mas o Senhor, né, está presente nesta noite e o Senhor tem o tempo determinado para cada coisa. Amém? Eu agradeço ao Senhor porque eu lembro quando a gente não podia vir para a igreja e a gente ficava assistindo as lives, acompanhando. Eu creio que naquele momento, na minha cabeça passava assim, igreja, como é bom estar na casa do Senhor. E a gente não poderia vir. E a gente ficava naquela, eu acho que eu deveria ter ido mais. E quando voltar, eu quero fazer diferente. Eu quero poder estar todos os domingos, todos os trabalhos que for possível estar na casa do Senhor. Então, o Senhor, eu vejo que Ele nos deu novamente oportunidade. Porque naquele período, quantas vidas se foram. E você está aqui nesta noite, viva e vivo, glorificando o nome do Senhor, porque Ele te livrou do mal, Ele guardou a tua vida e Ele vai guardar as nossas vidas, amém? Então, nós glorificamos ao Senhor, nos alegramos na presença dEle, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá, porque eu fico imaginando quantas pessoas gostariam de estar nesta noite, glorificando ao Senhor e não pode estar. E você está aqui glorificando ao Senhor. Amém? O pastor Alessandro e logo após o Ministério de Louvor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui hoje à noite. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos reunidos para a glória do Seu nome. Além dos visitantes que foram apresentados, tem Daniela, né? Que está ali também, e tem Eduarda, né? Que também estão juntos com as outras que já foram apresentadas, né? E nós queremos que você entenda que esse culto tem que ser realizado como se fosse o nosso último culto, a nossa última oportunidade de oferecermos o melhor para o Senhor nosso Deus. A gente não tivesse mais nenhuma outra oportunidade. Essa fosse a última chance para nós, para fazermos o melhor para Deus, para nos dedicarmos mais ao Senhor e para a glória do Seu nome. Aqui nós queremos que você tenha a liberdade de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, de bendizer o Seu santo nome, porque é para isso que nós nos reunimos aqui. Eu quero apenas com a igreja fazer a nossa oração dominical. Atualizada.
R.A. R.A. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Após a oração, nós estaremos adorando ao Senhor, louvando a Deus, junto com o Ministério do Louvor. E estaremos nessa continuação de culto, colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, você não tem nenhuma obrigação de ofertar, nem de dizimar aqui. Você não é obrigado, não se sinta constrangido. Você não precisa ofertar nem dizimar. O que você faz é o que você deseja no seu coração. Se você quiser, deseja ofertar, tem alegria, prazer para fazer isso, faça-o. Não entendemos que você, porque vai ofertar, Deus vai te abençoar. Eu entendo que você já tem uma vida abençoada. Eu já sou abençoado por Deus por estar aqui nessa noite. Então, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Mas aí, você fica à vontade. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 9, e Jesus inicia dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero também já agradecer as orações da igreja. Os irmãos aqui domingo viram que eu estava aqui inquieto, domingo aqui no altar, pregando com essa crise de coluna, e que se estendeu a semana inteira. Na quinta-feira foi o dia talvez assim pior desses dias, e eu fui o médico e fui medicado, e a gente passa por um certo como se diz assim, desconforto. Eu não sei se dói a coluna, não sei se dói as nádegas, como se diz, de tanto uma injeção. Eu nunca vi tanta injeção no mundo como eu tomei esses dias, mas estou bem, graças a Deus. Hoje estou bem. Hoje a gente teve até que sair um pouquinho apressado para fazer uma visita e esquecer um pouquinho até da coluna, e volta incomodando, mas estamos bem, graças a Deus. Continue orando ao Senhor. Queremos também orar hoje, ainda nós estaremos orando até o final do culto, estaremos orando pela vida de Cristóvão, né? Cristóvão está aniversariando hoje. Eu não vou ser chato, né? Você já sabe o que é que eu faço quando alguém está aniversariando na igreja aqui, né? Todo mundo já sabe, né? Quando eu anuncio que tem alguém aniversariando, eu já anuncio o que é que vai acontecer depois do culto na casa dele. Como Cristóvão não me autorizou a comunicar nada a ninguém, vocês ficam aí aguardando segunda ordem de seu Sebastião e seu Cristóvão. Mas oremos pela vida de Cristóvão, pela vida de sua esposa, né, para que Deus continue os abençoando em nome de Jesus, para que Deus dê a ele muitos anos de vida, para que Deus lhe dê saúde, restaure essa perna, que ele sofreu um acidente há um pouco tempo aí, e que ele se restaure. E vamos continuar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Ministério Louvor. Oi, som. Oi, oi. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. No início do culto, né, nós começamos cantando um hino do cantor cristão que fala: quando se fizer chamada, lá estarei.
E automaticamente me veio, né, na memória e da minha profissão, aqui não sou eu que tenho a profissão de professor, tem outros aqui, e uma das coisas que a gente todos os dias faz em sala de aula é a chamada. E é interessante porque nós temos muitos alunos que são frequentes e alunos que são ausentes. E quando a gente vai ver o perfil do aluno ausente, a gente vê que aquele aluno que é ruim de nota, é ruim, né, o aprendizado dele é bem deficitário. E muitos, inclusive, são reprovados por falta. Já o aluno que é presente, o aluno que é frequente, é um aluno que consegue se desenvolver, né? Então, quando a gente faz a analogia entre o que a gente cantou, né, com o que eu acabei de relatar aqui, é exatamente que o Senhor, né, é como se de fato nós estivéssemos numa sala de aula e o Senhor ele nos chama todos os dias. E quanto mais estamos presentes diante dele, mais próximo também estamos do céu. Porque na escola o objetivo do aluno final é ser aprovado, mas o nosso objetivo no final é chegarmos ao céu. E quando o Senhor nos chamar, então a gente tem que falar, né, presente, porque é o indício, né, o indicativo que nós de fato estamos presentes. Amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos exaltar o nosso Deus com alegria.
Louvado seja o nome do Senhor. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações e graças, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Soberano Rei dos Reis, da cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações e graças, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. As trevas trouxe-nos a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O amor do nosso Deus é incomparável. Enquanto seres humanos, é possível que nós amemos. Nós amamos nossos esposos, esposas, nossos filhos, pais, ou até mesmo outras pessoas. Mas o amor que sentimos enquanto seres humanos não é comparável com o amor que Deus tem por nós. E é isso que nós estamos celebrando nessa noite. É o amor que Deus tem por cada um de nós, pelo fato dele ter dado a vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando, para que nós pudéssemos chegar até o céu.
A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus incomparável, teu amor me satisfaz. Aleluias. Só o amor do Senhor nos satisfaz. Louvado seja o seu nome. Vamos aplaudir ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro ministrará a palavra do Senhor. Glória a Deus. Te amo, Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O amor do Senhor nos satisfaz. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor também. Mas nós vamos refletir no texto, na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. E o versículo 6 apenas. Nos diz o texto: porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Vamos juntos? Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Nós temos um Deus que conforta, um Deus que consola. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama para sermos seus discípulos e nessa caminhada servir a Deus, a vida de servir a Deus, a vida de um discípulo, de um seguidor de Jesus. Ninguém se engane, não é fácil, não é fácil. Até não sei se é um TikTok, o YouTube, eu vi um videozinho de um moço conversando com outro. É claro que aquilo é como se fosse algo, como se fosse aqueles vídeos de TikTok mesmo, que é meio engraçado, que eu acho que alguém aqui já viu isso. O rapaz vai dizendo para o outro e diz assim: a vida de ser crente, ser cristão não é fácil não, rapaz. Quem disser que é fácil, está mentindo.
O cara não pode beber, não pode fumar, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Aí depois ele diz assim, o cara disser que é fácil, ele já está pecando, porque ele já está mentindo, ele já errou. Diz que, e a vida para servir a Cristo, ela não é fácil. Mas não se esqueça, quanto mais sofrimento, mais conforto divino. Amém? Quanto mais sofrimento, mais conforto divino. Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Isso é o apóstolo Paulo falando, depois de ele falar de alguns momentos difíceis, de situação desconfortável que ele passou, mas ele diz assim, mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então vamos pensar o seguinte, irmãos, hoje à noite, vamos meditar um pouco no Deus que conforta. Vamos pensar nisso, pensar um pouquinho que Deus é o nosso conforto. Quem não precisa de conforto nessa vida? Quem não precisa de consolo nessa vida? Quem nessa vida não sofre? Quem nessa vida não se entristece? E aí nós vamos meditar nesse texto e imaginar, nesse versículo, algumas lições que nós podemos extrair daí. A primeira delas é que Deus é quem conforta. Quem nos conforta é Deus. Então, hoje eu estava conversando com alguns irmãos lá em casa, que é o seguinte, diante do inimigo, diante do adversário, diante do tentador, nós temos o soberano Deus, o Deus que é todo poderoso. E aí nós não temos por que temer, nós não temos por que nos amedrontar, porque o nosso Deus, Ele é Deus todo poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, diante de toda dificuldade, diante de todo sofrimento que você passar, diante de toda luta, diante de toda angústia, diante de tanta dor que você possa sentir nessa vida, Deus é quem conforta. O seu conforto não é a igreja, o seu conforto não está no pastor, o seu conforto não está no irmão de oração, o seu conforto está em Deus. É Deus o seu conforto. E aí não tem como diz o texto sagrado, nós podemos nos consolar, porque o nosso Deus é a fonte de toda a consolação. Em Deus você tem toda a consolação. Em Deus você tem todo o conforto. Você vai ver que há dores que a gente tem, que irmãos chegam, abraçam a gente, irmãos chegam, choram com a gente, aconselham a gente, mas não amenizam, não passa. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Yahvé, o Adonai, Ele tem o poder para nos confortar em toda e qualquer situação. Não existe uma dor, por maior que seja, por mais malvada que ela venha sobre nós, que o nosso Deus não possa fazê-la parar, não possa podê-la fazer cessar. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que Deus, Ele é a nossa fonte de conforto, a fonte de toda a consolação, de todo o conforto que nós precisamos está em Deus. Nós temos aqui nessa vida lutas, e é claro que a gente vence uma, quando a gente está bem animadinho respirando, vem outra, quando a gente vence de novo, surge outra, e assim vai sendo, mas nós sabemos e temos a convicção em Deus, que um dia todas as lutas se findarão. Um dia
todas as dores cessarão. A Bíblia diz que quando entrarmos lá na glória, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, ninguém vai chorar, ninguém vai enxugar. Diz até que não existe lá, novo céu e nova terra, porque, e diz mais assim, e o mar já não existe, e a gente já entendeu isso aqui, que quando a Bíblia diz, e o mar já não existe, é porque o mar aqui, desde o início, desde o princípio da criação, mar é símbolo das divisões, de porções, de partes, de regiões, de continentes, de mundos. O mar divide. Pois bem, lá não haverá mais mar, a Bíblia diz, ou seja, nunca mais haverá separação. E aí a gente se consola nisso, porque isso nos dá um conforto tão grande. Porque, por exemplo, a gente que perde nessa vida um ente querido, a gente que perde uma pessoa amada, uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, na nossa família, e a gente perde, mas a gente tem a convicção de que essa pessoa está em Cristo Jesus, que essa pessoa está em Deus, nós temos a certeza de que um dia nós nos encontraremos com ela, nós estaremos reunidos com ela, e para nunca mais nos separar. E aí é que é bom, porque se hoje a gente sente dor, a gente sente a falta, a gente sente tristeza pela ausência desse ente querido que a gente perdeu aqui nessa vida, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de erros, quando chega lá, que ele tiver transformado, e nós também, em um corpo glorificado, não há comparação. E saber que nunca mais se aparta. Seria até da nossa parte ingratidão ficar chorando, lamentando pelo ente querido aqui, quando o Senhor já nos garante que na eternidade o mar já não existe, não haverá mais separação. Então Deus é a fonte de toda a consolação. E pense numa coisa, a gente está aqui nesse culto, eu estou aqui, você está me ouvindo pregar, você ouviu as crianças cantarem, ouviu o ministério das irmãs louvarem, você louvou a Deus com o ministério de louvor. Nós louvamos a Deus juntos aqui hoje à noite. Você está ouvindo a pregação da palavra. Terminar o culto, você não vai me ouvir mais. Se você quiser ouvir, você tem que ir lá no YouTube e acessar o vídeo novamente para poder ouvir essa pregação. Amanhã, quando você acordar de manhã, eu não vou estar lá do seu lado. Os irmãos que cantaram aqui, que adoraram junto com você, não vai estar lá do seu lado. Mas o Deus de toda a consolação, Ele vai estar do seu lado sim, amanhã. Na hora que você levantar, Ele vai estar do seu lado. Aquele Deus todo-poderoso, Ele vai estar do seu lado. E como diz a sua palavra, para te ajudar, diz a sua palavra. Ele vai estar lá para te ajudar. Como disse alguém certa vez, que Ele está à distância de nós. A distância que o Senhor está de nós é a distância de um grito. É só gritar pelo socorro dEle. É só clamar pelo socorro dEle. E outra coisa, o conforto dEle, esse Deus que nos conforta, esse conforto dEle, além de ser um conforto pessoal, porque Deus existe, Ele é real. Deus não é uma divindade da ficção. Deus não é uma divindade da sua imaginação. Deus não é aquela divindade que você coloca como o sobrenatural, aquela coisa mística. Deus não é místico. Ele é uma pessoa viva, Ele é real. Você tem a presença desse Deus, você tem o conforto desse Deus presente com você. É um Deus que se propõe a estar presente na nossa vida. Falei aqui domingo passado que a gente se destrói, a gente se acaba, a gente peca, a gente entra numa vida errada. Esse Deus tem planos de salvação na nossa vida. Esse Deus nos ama e quer nos restaurar. Ele vai até as últimas consequências para nos trazer para o colo dele, para o seio dele, para os seus braços. A gente se esconde dele, a gente foge dele, a gente vai para distante dele, mas ele com sua graça, seu poder, ele vai nos buscar onde quer que a gente esteja, quando ele quer cumprir o seu propósito na nossa vida.
Falamos aqui com exemplo, por exemplo, como José, quando foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo, sem roupa, sem calçado, amarrado de corda, puxado pelo jumento, o povo dizendo, os irmãos dele dizendo, vai embora, sonhador, tu agora vai ser escravo. E o Senhor dizendo, lá no Egito, o Senhor dizendo, lá no Egito está esperando um governador, e eu vou elegê-lo governador do Egito. Deus honra José onde Ele quer, para a glória dEle, porque Deus ele não desiste dos planos dEle na nossa vida. A gente faz voto, a gente faz promessa, a gente chega na igreja e diz, hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus. Aí quando chega no culto, escuta a pregação, Deus fala com a gente diz, é hoje. Aí quando chega na hora de tomar a decisão, não vou. Aí a gente deixa para outro dia, a gente se acovarda. Mas tem nada não vai faltar oportunidade, domingo que vem eu vou de novo. Aí vai no outro domingo, chega lá, escuta a palavra, Deus fala novamente no nosso coração, a gente se enche de desejo, de fome, sede desse Deus. Quando chega no momento de decidir, a gente se acovarda novamente, resiste e não toma decisão. Se Deus fosse assim com a gente, não é. Ele continua trabalhando, Ele continua movendo as águas, Ele continua fazendo com que tudo conspire para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Porque foi assim com José. Até as cadeias de José foram para que ele fosse honrado no Egito. Não poderia ser diferente. Você já pensou na história de José, quando José chegou lá no Egito, se quando José foi trabalhar no campo, ele ficasse como um bom administrador, vamos usar um exemplo hoje da roça, um bom administrador do campo, quando ele chegasse lá, fosse tomar conta de uma área lá da terra, e como ele prosperou, e deixasse ele lá, ele ia continuar um bom administrador de um pedaço de terra. Ele foi tirado de lá para ir para a casa de Potifar. Potifar disse, eu quero esse rapaz na minha casa, porque uma pessoa que sabe que é usada por Deus como ele, tem que estar na minha casa. E o Senhor, e ele é levado para a casa de Potifar. Deus o abençoa na casa de Potifar. Se ele continuasse lá, se a mulher de Potifar não tivesse se agradado ou se apaixonado por José e quisesse ter um caso com José, trair o seu esposo, José ia continuar sendo um bom mordomo na casa de Potifar. Mas qual era o plano de Deus? Era José ser governador do Egito. O plano de Deus era cumprir o seu propósito na vida de José. Aí a mulher de Potifar vai e levanta uma acusação contra José. José vai preso, vai para a cadeia. E é lá na cadeia que o Senhor começa a mudar a história, a mudar o quadro na vida de José. Então pense, Deus é um Deus real, presente. Ele não é um Deus da sua imaginação, Ele não é um Deus místico. Ele não é um Deus que para você falar com Ele, você vai precisar hoje à noite, quando chegar em casa, acender alguma vela, algum defumador. Não vai precisar disso. Se você chegar em casa, se você estiver deitado na cama, de joelhos ou sentado, você pode falar com Ele que Ele te ouve. Nada impede desse Deus estar ao seu lado. Nada. Então pense, esse Deus é o Deus que nele está toda a fonte da consolação que você precisa. Que a sua vida precisa. Esse Deus é uma pessoa, é real. Esse Deus, além de ser uma pessoa, Ele é divino. Ele é divino. Ou seja, tudo que está aqui embaixo está sujeito ao que está lá em cima. E Ele é de cima, Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Outra coisa, esse Deus, Ele é completo. A consolação dEle é uma consolação completa. E é eficaz. Deus consola e consola, Deus conforta e conforta de fato e de verdade. Salmo 118, versículo 7. Vamos ver o que é que diz o Salmo 118 e o versículo 7. Salmo 118, versículo 7. Vamos ler juntos?
O Senhor está comigo entre os que me ajudam. O Senhor está comigo. Ele está entre os que me ajudam. Ou seja, quando você está sendo ajudado, é Deus que está agindo. É Deus que está trabalhando. Quando alguém está cuidando de você, quando alguém está preocupado com você, é Deus preocupado, é Deus cuidando da sua vida. Ou seja, Deus é o nosso ajudador em todos os tempos. Ele é o que a Bíblia chama, Ele é o nosso consolador amado. Agora veja, se esse versículo diz que Deus é quem conforta, 2 Coríntios 7,6, se o versículo diz lá que Deus é quem conforta, que a gente leu, né? Porém Deus é Deus que conforta os abatidos. Se esse versículo ele nos ensina que Deus é quem conforta, se esse versículo ele diz que Deus é o nosso conforto, esse versículo diz o quê? Que ele conforta quem? Os abatidos. Deus conforta os abatidos. Ele é a fonte de toda a consolação e Ele conforta os abatidos. Você sabe o que significa, o que indica essa palavra abatidos? Essa palavra abatidos, ela indica alguém que foi atingido, mas não foi destruído. A gente fica abatido, a gente fica triste, a gente é abalado, mas Ele não permite que a gente seja destruído. Nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa vida. Você pode ser abatido, mas você nunca será destruído. Você foi atingido pela dor, você é atingido pelo sofrimento, mas o Senhor, Ele cuida de você, Ele não deixará você ser destruído. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Nós sofremos perseguição, mas Deus Ele não nos abandona. Deus Ele não nos deixa. A gente é até abatido, é atingido, mas jamais nós seremos destruídos. O Salmo 37, e o versículo 23 e o 24 diz assim, que o Senhor, Ele firma os passos do homem bom, que no seu caminho se compraz. Se cair, ele não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. Nós temos um Deus que Ele pega o abatido e Ele sustenta-o, Ele levanta-o, Ele o ergue, Ele o põe de pé. O cristão, ainda que caia, atingido por tribulações, por tentações, ele jamais ele ficará prostrado. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor, Ele nos socorre nas nossas tribulações. Salmo 146, versículo 8, vamos ver o que é que diz o Salmo 146, e o versículo 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Então, quando você souber, quando você entender, quando você ouvir, quando você perceber que o irmão está abatido, que o irmão está desanimado, lembre-se que o Senhor levanta-o. O Senhor é poderoso para levantar aquele que está abatido. Não existe abatimento nenhum que impeça de que o Senhor, Ele venha e nos levante. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí a gente vai entender, porque quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos de desânimos. Quantas vezes nós já ficamos abatidos na nossa vida. Quantas vezes a gente pensou em parar e desistir de tudo. Quantas vezes a gente olhou para nós mesmos, à nossa volta, e a gente não encontrou forças. Ficou como sem ter em que
se apoiar. Mas não caímos, não desabamos. Estamos aí, como diz aquele hino, sobrevivi, eu sobrevivi. Por quê? Porque o Senhor levanta os abatidos. Foi o Senhor que fez isso. Então pense hoje à noite que tem coisas que você não vai poder fazer. Tem coisas que outras pessoas não poderão fazer por você. Mas quando ninguém puder fazer, ou quando você não puder nada fazer, você tem um Deus que pode fazer tudo o que você não pode. Você tem um Deus que sabe fazer tudo o que você não sabe. Você tem um Deus que para Ele não há abatimento, não há tribulação, não há sofrimento, não há angústia, não há dor, que Ele não tenha poder de transformar isso. Falamos já aqui que não existe profundidade. Por mais profundo que seja o abismo que nós tenhamos entrado nessa nossa vida, por mais fundo que seja o abismo que você tenha caído em seus pecados, em seus erros, não é mais profundo do que o amor intenso de Deus por você, para restaurar a sua vida, para salvar você, para transformar você em uma nova criatura. O trabalho do inimigo, o trabalho do diabo é nos deformar. Eu digo que é nos enfeiar, é fazer a gente feio diante da santidade de Deus. O trabalho do diabo é fazer com que a gente encaminhe, avance no erro, no pecado, se distanciando desse Deus, para viver cada vez mais no abismo, cada vez mais aprofundado no pecado, na perdição. Mas quanto mais esse mundo conspira, quanto mais a carne conspira, quanto mais o pecado conspira para nos afastar, para nos levar a arrebentar a distância de Deus, o amor de Deus transborda em nosso favor para nos restaurar, para nos alcançar no mais profundo abismo, no mais profundo poço e para nos trazer para o seu livramento, para a sua salvação. Então a gente vê que Deus é quem conforta. Deus é a fonte de toda a consolação. Segundo, é Deus que conforta os abatidos. O que você não pode fazer, confie ao Senhor. Daquilo que você não pode se livrar, entregue nas mãos do Senhor. Ele é poderoso para te livrar disso. Ele é poderoso para livrar a sua família. Ele é poderoso para trazer livramento à sua casa. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para sarar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para tirar a mente atrofiada, a mente enganada, a mente totalmente torcida e errada. Ele é poderoso para transformar essa mente em uma mente crente na pessoa bendita do Senhor Jesus, na sua palavra. Já falamos aqui que ficamos assustados algumas vezes com as obras que Deus faz, e tem que ser assim. Eu não posso me acostumar com Deus. Eu não posso me acostumar com as obras de Deus. Eu tenho que me surpreender a cada dia com esse Deus, porque Ele é Deus. Ele não é Deus para me acostumar, Ele é Deus para cada dia eu querer aprender algo novo dEle, porque Ele está acima do meu conhecimento, acima das informações que eu tenho. E aí quando eu digo que eu já falei aqui de pessoas que a gente encontrava, gente perdida, gente no pecado, gente errada, meu Deus do céu. Família inteira, irmãos, perdidas no caminho. Gente que os filhos, adolescentes, não era com esse, não é da minha época, viu? Então vocês vão ver que não é de hoje não, que eu não sou tão novinho assim. Não é a juventude de hoje não, jovens da minha época, errados, que não podia passar numa porta de uma casa e ver um chinelo de dedo, um chinelo havaiano na porta. Passava para lá, ele tinha que dar a volta, e quando ele voltasse,
se você tivesse entrado lá na sala e voltasse, não encontrava mais o chinelo na porta. E a família toda errada, porque chegava com o chinelo em casa e os pais ficavam achando engraçado. E a pessoa já sabia quem era, ia lá, quando chegava lá, o pai cinicamente dizia, é assim, é. Ô menino, tu trouxe essa sandália para quê? Não puxava a orelha. E era no tempo que menino, né, eu mesmo levava muita surra. Não levava um puxão de orelha, não levava uma reclamação, nada. Família perdida. Foram crescendo, eu vi na mesma família mulheres na prostituição, esfaqueadas, cheias de marcas no corpo, de facas, de tiro. Que eu olhava assim e dizia assim, meu Deus, não tem jeito não esse povo. E depois de alguns anos, eu já aqui por escada, quando volto lá na cidade, aí encontro a pessoa toda arrumada, com a Bíblia na mão, passa por mim e diz assim, a paz do Senhor. É o Senhor que levanta quem está abatido. Deus é poderoso. Aquilo que você não... Olhe, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos confiar no Senhor e acreditar no Senhor. Mas Deus é poderoso para fazer até quando alguém é incrédulo. Eu nunca esqueço do testemunho do pastor Alexandre Ximenes, quando ainda na faculdade tinha um casal de jovens que namoravam e eram os colegas dele na faculdade e que se diziam ateus, que não acreditavam em Deus. E que quando foi um dia, a moça sofreu um acidente e ficou paraplégica, deitada em cima de uma cama, e ele vai e encontra o noivo dela na rua, e o noivo disse assim, Alexandre, o pastor Alexandre encontrou com ele e perguntou, como é que vocês estão? Ah, Alexandre, soubesse o que aconteceu com fulana, com a noiva? Pastor Alexandre, não. Aí ele disse assim, ela sofreu um acidente, está paraplégica, deitada em cima de uma cama, sem poder se movimentar. Pastor Alexandre Ximenes fez, aleluia, glória a Deus. Ele disse, que é isso? Você está dando glória a Deus porque ela está aleijada em cima de uma cama? Ele disse, não, eu estou dando glória a Deus porque agora ela vai saber quem é o Deus que tem poder de curar a coluna vertebral. E foi na casa dela fazer uma visita. Chegou na casa dela, começou a conversar com ela e disse, você sabe do que eu falei para o seu noivo? Ela disse, soube. Você já sabe então que o meu Deus é poderoso para curar você, tirar você dessa cama? Ela disse, mas eu não acredito nele. Ele disse, eu não quero saber se você acredita, o que eu sei é que eu acredito que ele tem poder, ele tem. Você não precisa acreditar para ele ter poder, poder ele tem. A questão é ele querer, o que ele quer ele faz. Se ele quiser, você se levanta dessa cama e você anda. Conversou com ela, orou com ela e foi embora. Ela ficou em cima da cama e depois ela começou pensando, será se esse Deus existe? Será se esse Deus, eu não acredito, mas será se existe? E ela começou puxando para os braços e puxando com os braços para sair da cama, para ver se apoiava para fazer uma oração, porque ela viu como foi que o pastor Alexandre Ximenes fez uma oração. Mas ela viu que ela não conseguia sair da cama, e ela começou a orar. E ela começou a dizer, ó a Deus, eu nunca acreditei e não acredito. Mas se o Senhor existe como Alexandre disse, se o Senhor tem esse poder que ele disse, se o Senhor quiser fazer e fizer na minha vida, faça. Eu não acredito. Mas se o Senhor pode, quer fazer, faça. E daqui a algum tempo, ela estava assustada, porque ela estava dentro do quarto, não estava mais deitada na cama, estava ajoelhada na beira da cama, chorando, terminando a sua oração a Deus. Antes de terminar a sua oração, o Senhor já havia tocado na sua coluna.
E ela se tornou uma missionária, pregadora do Evangelho, anunciando a mensagem do Senhor. Então, o Deus que é Deus de toda consolação, o Deus que conforta e consola o abatido, Ele é o Deus que opera até mesmo quando existe a incredulidade. Eu espero que nessa noite Deus esteja operando aqui em nome de Jesus. Mesmo que haja corações mais descrentes, mais incrédulos aqui, eu espero que Deus esteja falando a algum coração, Deus esteja tocando em alguém nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agora, se isso foi tão bom na vida da amiga do pastor Alexandre Ximenes, que era uma ateia, que era uma incrédula, o quanto isso é significante para a minha vida. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim quando eu estou sendo abatido, que nunca deixará que eu seja destruído, diz a sua palavra. E eu quero concluir com você, ainda lá em 2 Coríntios 7:6, uma terceira coisa que a gente aprende ali. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com o quê? Deus que conforta os abatidos, nos consolou com... Diga para o seu irmão que está do seu lado, que bom que você chegou aqui hoje à noite. Que Deus use a sua vida como consolo para mim, que Deus me use como consolo para a sua vida. Que você se permita ser usado por Deus nessa noite para abençoar alguém. Irmãos, nós temos uma facilidade de ser maldizentes. Alguém chega para a gente e conta para a gente algo da vida de alguém, a gente já sai dizendo, é uma tristeza mesmo, não presta não essa pessoa. A gente nem sabe se foi verdade, a gente nem conhece, nem viu a pessoa, mas só porque alguém conta para a gente já sai abrindo a boca e falando. A gente se torna instrumento de maldição com a maior facilidade. E Deus nos dá a oportunidade de ser Tito, chegar para consolar, como Tito chegou para consolar o apóstolo. Que Deus use a tua vida, que Deus use a tua boca, que Deus use a sua mente, que Deus use o seu coração para consolar, para abençoar outras pessoas. Que Deus use a sua vida para você abençoar a sua família. Família que é problema. Na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é crente. Na igreja a mãe não diz besteira para os filhos. Diz? Não, né? Mas em casa quando está com raiva, oi. Quando o filho faz raiva em casa, hein? Para dizer uma besteira é ligeiro demais, não é não? Mas na igreja todo mundo ora um pelo outro. Deus vai usar a sua boca para você abençoar a sua família, para você abençoar a sua casa. Deus vai usar a sua vida para você abençoar quem está do seu lado. Paulo foi confortado com a chegada de Tito. Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas. Deus coloca pessoas em nosso caminho para abençoar a nossa vida. Eu estava em casa, eu adoeci no sábado à noite. No domingo de manhã, fui para o hospital. Aí tomei injeção e não passaram medicamento nenhum. Quando foi na terça-feira... Não, aí Sebastião passou lá com a irmã Raquel na segunda, de madrugada, porque eles me dão carona quando eu vou saindo. E eles foram passando, aí passou lá em casa, vou não, que o negócio está sério, vou para o médico. Aí ele disse, eu vou trazer um medicamento aqui daqui a pouco. A gente sabe, todo mundo sabe que ninguém deve estar tomando medicamento assim, né? Consultado por, como é que diz assim, prescrito por Sebastião. Não é? Não é assim? Estou certo ou errado? Não é assim? Ou seja, ninguém toma medicamento prescrito por ninguém, para o médico, não é assim? Mas na hora da dor todo mundo quer ajuda. Quando Sebastião trouxe o remédio, mas logo em seguida eu fui para o médico de lado. Aí quando eu chego no médico, o médico disse, eu disse, fui para o hospital ontem, doutor, tomei injeção, mas não passou remédio. Ele foi e prescreveu o remédio. Compra o remédio. Eu olhei o nome, não era o mesmo nome do que Sebastião me passou não. Aí peguei e fui e comprei o remédio. Quando cheguei em casa, eu olhei, quando abri a caixa o remédio era da mesma cor do remédio que Sebastião levou para mim. Aí eu digo, eu vou olhar a fórmula. Aí quando eu fui olhar a fórmula, era a mesma fórmula, era o mesmo medicamento que Sebastião levou para mim. Agora vai dizer por aí que ninguém tome medicamento prescrito por Sebastião.
Depois não diga por aí que eu disse que ande no médico, vai na casa de Sebastião, não, meu irmão. Faça isso não. Em nome de Jesus, não estou mandando ninguém na casa de Sebastião ande no médico, não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: é que na terça-feira, o Sebastião levou o medicamento, que era o medicamento que eu precisava. Na quarta-feira, na terça-feira, eu cheguei de manhã, eu digo, não tenho condições de ir, eu vou trabalhar, mas eu não tenho condições de ir, eu vou caminhando daqui para o terminal, mas eu não vou de carro. Sebastião chegou lá, fez, vamos, eu disse, não, vai embora, que eu vou devagarzinho, que o negócio está bom. Não, você vai aqui, vamos agora. E sabe qual é o meu medo? Qual é o meu medo? Eu não quero ir hoje que eu estou com medo por causa da coluna. Amanhã eu vou querer ir, né? O cara ele que naquele dia desdenhou da chance que eu dei, ele não vou mais. Aí eu digo, eu vou. Irmãos, aí eu entro no carro do Sebastião sai por ali. E eu não disse nada a eles não, mas eu estava dizendo, meu Deus do céu, Raquel vai perder o ônibus dela. Ele saiu com tanto cuidado por ali, para chegar no terminal, com tanto cuidado com a minha coluna. Que eu só adoeci depois, porque depois eu peguei o ônibus e o motorista no ônibus não ia ter o cuidado que Sebastião teve no carro dele com a minha coluna. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus coloca pessoas do seu lado para abençoar a sua vida. E Deus colocou você de lado de alguém para você abençoar a vida de alguém. Que você se propunha a ser instrumento de Deus, a ser bênção de Deus na vida de alguma pessoa. Em momentos difíceis, Deus coloca pessoas no nosso lado, Deus coloca pessoas diante de nós no intuito de nos consolar, de nos encorajar, de abençoar a nossa vida. As pessoas, elas entram na nossa vida aparentemente por acaso. Mas elas não permanecem ou não nos abençoam por acaso. Elas permanecem e nos abençoam porque é Deus que as direcionam para ser bênção na nossa vida. Aprenda que Deus não somente é Deus de toda consolação, que Deus não somente consola quem está abatido, mas que Deus, Ele traz alguém, Ele usa alguém, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida para consolar alguma pessoa. Deus coloca alguém como amigo do seu lado. Alguém diz que a palavra que define, a definição da palavra amigo é aquele que sabe tudo a teu respeito, mas mesmo assim continua sendo seu amigo. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim ele continua sendo seu amigo. E eu quero encerrar hoje à noite dizendo que Deus consolou o apóstolo Paulo trazendo Tito para perto dele como seu amigo. Jesus sabe tudo o que você passa, Jesus sabe tudo o que você faz, Jesus sabe todos os seus defeitos e os meus, Jesus sabe todos os nossos pecados, mas mesmo assim Ele quer estar do nosso lado e quer fazer o bem na nossa vida. Eu quero lhe desafiar nessa noite a aproveitar a oportunidade de desfrutar da bênção dele na sua vida, mesmo ele sabendo todos os seus defeitos, mesmo ele sabendo de todos os seus pecados, mas ele quer o melhor para você. E se você disser assim, mas eu já fiz tanta coisa errada até hoje, eu tenho vergonha do que eu fui e do que eu fiz até agora. Não importa, porque se você sabe, quem sabe é Ele. Ele sabe muito melhor. E se o que você fez faz vergonha a você, entristeceu muito mais a Ele. Mesmo assim, Ele quer o melhor para a tua vida. Mesmo assim, Ele quer abençoar a sua vida. Não se esqueça, Jesus sabe tudo a respeito de você. Jesus sabe tudo que há na sua mente e no seu coração. Jesus sabe tudo que você praticou ou pratica. Mas mesmo assim, Ele quer ser seu amigo fiel. Ele quer abençoar a sua vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero
convidar a irmã Bia, a irmã Verônica para nos ajudar aqui na mesa. 1 Coríntios capítulo 11 e a partir do versículo 23. Sim, irmãos, deixa-me anunciar logo, eu ia esquecendo. Nós temos nosso irmão Alexandre, que, como os irmãos sabem, deixou de estar congregando conosco durante um tempo, e bastante tempo, um período aí bem... se ele não sentiu tanto tempo, a gente sentiu, foi muito tempo. E quase um mês já, né? Quase um mês. O irmão Alexandre, ele conversou conosco e decidiu retornar, né, ao convívio, à comunhão com a igreja do Senhor aqui, está conosco, em nome de Jesus. Nós conversamos com ele a semana passada, em acordo para poder estarmos anunciando para a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Então nós queremos transmitir, né, isso para a igreja do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. O retorno do nosso irmão Alexandre à Igreja Batista do Bom Dia, essa congregação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe o irmão Alexandre, a sua família, em nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 e a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Antes de nós orarmos a Deus, só fazendo uma observação, a ceia do Senhor é para os membros, aqueles que são batizados nas águas, que fazem parte da igreja, não da igreja aqui, Batista do Bom Dia, mas que fazem parte de uma igreja, não importa qual é a sua denominação, se você realmente serve a Cristo, é membro da igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja do Senhor, então você fica à vontade para participar da ceia do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aos que ainda não são batizados, não são membros, nós vamos providenciar para estar providenciando, né, o batismo, para que os irmãos se tornem membros também, para participarem da ceia do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, ó Pai, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua fidelidade. Cremos, Senhor, no sacrifício de Jesus lá na cruz. Sabemos que não foi em vão, nenhuma gota do Seu sangue, Senhor, foi derramada em vão aqui. Ó Deus, aqueles que foram alcançados pelo sangue são lavados e são purificados pelo sangue do Cordeiro, como diz a Tua palavra. E nós Te louvamos por isso, Te louvamos pelo poder do sangue restaurador, do sangue, ó Deus, do sacrifício vivo, que nos resgatou do poder das trevas e do pecado. Te agradecemos pela comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus, apresentamos a Ti, ó Deus, o pão, apresentamos o vinho aqui, e apresentamos, ó Deus, toda a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada, Senhor, enquanto participamos dessa mesa, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós seja bendito o seu sangue
por nós, pecadores, verter. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza, teu sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais salvos, o teu sangue nos torna assim. Amém. Depois nós cantamos o refrão. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Louvado seja Deus. Todos os membros têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz.
Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, pela salvação, pela redenção. Obrigado, Senhor, pela comunhão, por poder estarmos aqui nessa noite louvando o Teu nome. Aleluia. Alvo mais que a neve. Mais alvos que a neve serei, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por esse momento, louvamos a Deus por cada momento desse culto, louvamos a Deus pela celebração da ceia do Senhor. Louvamos a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida de você que nos visita hoje à noite, né? E queremos nesse momento saber se há alguma pessoa, se há alguém entre nós que quer fazer a sua decisão para Jesus. Se diante da palavra, diante daquilo que a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem bíblica falou, se você se enquadra dentro desse requisito de uma pessoa que precisa tomar uma decisão para servir a Jesus, entregando a sua vida no altar do Mestre. E se você entende e deseja fazê-lo nessa noite, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós queremos orar pela sua vida. Se você vier, alguém aqui da igreja, algum irmão, alguma irmã vai te acompanhar, vai vir com você, não se preocupe. Se você quer fazer a sua decisão para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você, eu já fiz a minha decisão um tempo, me afastei. Se você quer voltar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Como nós falamos, o pecado quer nos afastar, nos distanciar do Senhor. Só Jesus é quem quer nos trazer nos braços do Pai. Amém? Eu disse que quando ela viesse, ia vir alguém. Amém? Amém. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Tem mais alguém? Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregues tudo a mim, é o Senhor que diz. Confia de todo coração. Ele diz: é meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Daniela. Se houver mais alguém, pode vir. Se alguém disser: olha, eu quero falar com o pastor depois do culto, quando terminar, pode falar comigo, a gente conversa, tá certo?
Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Daniela. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto também. Orar agradecendo pela vida de Cristóvão, né, que está aniversariando, né, que Deus dê muitos anos de vida a Cristóvão, com a sua esposa, que também já fizeram a sua decisão para Jesus. Então, orem em nome de Jesus por Cristóvão, tá certo? Estamos aí, Cristóvão. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, a glória, o louvor, toda a honra, Senhor, é para Tua, é para o Teu nome, Senhor. É o Senhor quem nos ama, é o Senhor quem nos conforta, é o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem nos perdoa, é o Senhor quem nos liberta, meu Pai. É o Senhor que com um amor tão profundo nos resgata do mais profundo abismo, do mais profundo estado de perdição. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por Tua bendita palavra. Te louvamos, ó Deus, por Teu amor manifesto nesse lugar, por Teu amor transbordante, ó Deus, manifesto no coração, ó Deus, da irmã Daniela. Pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, atuando, convencendo. E nós cremos que é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem livra, é o Senhor quem tira as ataduras, as prisões, é o Senhor quem muda, Senhor, a vida. Não nós, ninguém, Senhor, nem mesmo a irmã Daniela tem poder para mudar, mas o Senhor é poderoso, e nós louvamos o Teu nome por Tua obra, Espírito Santo, meu Deus. Louvamos e Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito atue poderosamente na vida dela, que o Senhor venha trabalhar não somente, ó Deus, no seu coração, não somente na sua alma, na sua mente, mas que venha trabalhar, ó Deus, na sua família, na sua vida, no seu lar. Que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado em sua casa, no nome do Senhor Jesus. Queremos Te agradecer, ó Deus, e em nome do Senhor, ó Pai, que ela se firme, que os seus passos sejam firmados em Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor liberte do que precisa se libertar, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos rogar a Tua bênção sobre todos os demais que congregaram, que cultuaram conosco nessa noite, que participaram, ó Deus, do momento de louvor, de adoração, da palavra, e que estão orando agora conosco. O Espírito Santo é quem fala ao coração e à mente. Então faz essa obra que é Tua, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que a gente não consegue falar e fazer, o Senhor faz. Então faz isso no coração de cada um, ó Deus, que é necessário, em nome do Senhor. Pai, o Senhor sabe da angústia, da aflição, da inquietação, da preocupação de alguns corações aqui hoje à noite. O Senhor sabe, ó Deus, da ansiedade que domina, Senhor, vidas aqui. O Senhor é poderoso para mostrar, ó Deus, que é o Senhor que levanta, é o Senhor quem conforta, é o Senhor quem consola. E que, ó Deus, haja consolo sendo, ó Pai, em nome de Jesus, esparramado nos corações nessa noite. Que as mentes, ó Deus, sejam, ó Deus, esclarecidas, ó Pai, iluminadas pelo Espírito Santo, em nome do Senhor. Pai, oramos pela vida de Cristóvão, Pai. Te agradecemos por mais um ano de vida, ó Deus, que lhe deste. Que o Senhor, ó Deus, lhe abençoe a cada dia, que o Senhor ajude, ó Deus, nessa sua recuperação, que o Senhor abençoe a sua esposa, abençoe o seu casamento, a sua vida, ó Deus, que os seus pais a cada dia se alegrem, ó Deus, com a vida dele, com a vida do seu lar, que seja um lar abençoado, assim como todas as famílias aqui representadas, ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, se estabeleça, que a Tua bênção, ó Deus, se esparrama em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo ministério de louvor, Te louvamos pelo ministério infantil, Te louvamos, ó Deus, pelo ministério de intercessão, ministério feminino dessa casa. Que o Senhor use as Tuas filhas, os Teus filhos a cada dia, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo momento hoje à tarde ou amanhã de visita. Te agradecemos e cremos que o Senhor trabalhará, ó Deus, em nome de Jesus nos corações. Queremos, ó Deus, rogar, Pai, que o Senhor esteja trabalhando sobre vidas de enfermos aqui, inclusive sobre a minha vida, Pai, trazendo
cura, trazendo restauração, trazendo saúde, Pai. Nós oramos, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu poder. E assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, crentes de que o Senhor fará maravilhas, que essa semana seja uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Senhor, na vida de todos que estão orando aqui conosco agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.